Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação. Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. Olá, pessoal. Da mesma forma que os acontecimentos políticos estão muito quentes lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também não é diferente. Parece que o Brasil é uma espécie de célula, uma espécie de braço no que diz respeito ao país sul-americano que mais retrata os acontecimentos geopolíticos mundiais, principalmente vindo dos Estados Unidos. E o que está acontecendo aqui no Brasil, apesar de ser um pouco diferente do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, não fica para trás no sentido de ser algo nunca visto antes. O ministro Alexandre de Moraes, segundo algumas matérias vinculadas na imprensa, ele está impedindo ou sancionou aí uma espécie de restrição ao presidente Jair Bolsonaro para que ele não possa vincular entrevistas nas suas redes sociais. Eu estou vendo muita gente não conseguindo entender, mas o que eu entendi foi o seguinte: não é que Bolsonaro não pode ele dar entrevistas. O que eu entendi é que Alexandre de Moraes não quer que Bolsonaro vincule entrevistas que ele pega, às vezes de cortes, entrevistas antigas, realmente, quando a gente vê nas redes sociais, comprometem muito as decisões do próprio Alexandre de Moraes. Então o que eu vejo é que, para Alexandre de Moraes, as entrevistas de Bolsonaro vai acabar influenciando e manipulando a opinião popular. Por outro lado, eu já acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro está tentando usar as armas que ele tem para fazer com que a sua voz possa ecoar. Então eu creio que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem até medo de acontecer com ele o que aconteceu com Lula anos atrás, que ele foi até mesmo preso, se tornou inelegível e foi inviabilizado a sua candidatura. E o que nós estamos vendo no decorrer dos fatos é que isso também pode acontecer com o presidente, ou ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele hoje está usando tornozeleira eletrônica, segundo, tanto vinculado nas imprensas, quanto também o que foi decidido pela Justiça, o fato de Jair Bolsonaro estar usando tornozeleira eletrônica não tem nada a ver com algo para impedi-lo de se candidatar à presidência, mas tem a ver com supostos crimes que ele cometeu, crimes políticos e federais. Então, hoje, ele mesmo deu uma palavra aí sobre essa tornozeleira eletrônica. Eu vou estar trazendo esse vídeo para você agora. Vou trazer também o vídeo de Nicolas Ferreira falando sobre esse cerceamento que Bolsonaro teve das entrevistas. Vou trazer para você agora. Antes eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações, sem muita demora. Vamos lá para o vídeo. Bom, Bolsonaro agora está com tornozeleira eletrônica. Para muitos que o seguem, principalmente os de direitas mais radicais, os supostos patriotas, os seguidores ferrenhos de Bolsonaro, ele acaba sendo uma espécie de herói, de mártir, por estar usando essa tornozeleira eletrônica. Mas, por outro lado, aqueles que são de esquerda, que veem Bolsonaro como uma espécie de uma pessoa não grata, né, na política e no governo, de forma geral, no Brasil, essas pessoas estão amando a situação que está acontecendo agora. Mas o próprio Bolsonaro falou sobre isso. Confere aí comigo. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, Gaston. Não matei Tira o celular ninguém. aqui, Não trafiquei Tira o celular aí, ninguém. tira o celular aí. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação desse país. Suprema humilhação. Aqui, uma pessoa inocente. Toma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! O que estão fazendo com esse presidente da República? Nós vamos enfrentar a pandemia toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Okay? Essa tornozeleira é a libertação do Brasil! O deputado federal Nicolas Ferreira, apesar de ter o seu nome tão forte, que não necessariamente precisa do apoio de Bolsonaro para ele poder se destacar no cenário político brasileiro, de qualquer forma, ele sempre foi um apoiador ferrenho, um apoiador autêntico, nunca escondeu isso. E diante da situação que Bolsonaro está vivendo, o Nicolas Ferreira está dando a cara a bater e veio através de uma entrevista falar tudo o que pensa sobre o que está acontecendo com Bolsonaro e com o momento de forma geral político. Confere aí para você dar uma olhada. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso,
Nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse congresso, presidentes dessa casa. Ninguém vai acordar para, de fato, o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa. Muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso, não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui e não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão basicamente fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser, ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família? Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque na verdade vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para de verdade as causas profundas desse país. E aí a culpa é de quem, Magno Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder. A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa. Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia, horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas do que o segundo lugar. Isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que está bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, está ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando o Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, sócios. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, diziam o Partido dos Trabalhadores, mandar o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora. E o Bolsonaro é a representatividade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. Ele, enquanto presidente, negociou com a Rússia, negociou com os Estados Unidos. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra, com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações.
O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas, todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, ano que vem, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando resultado diferente? Você acha que eu tô aqui simplesmente para poder bater o dedo aqui e ganhar voto? Claro que não. Todo mundo aqui tá por algo maior do que ele mesmo. Todo mundo aqui tá com um processo nas costas, pode ser preso, não por corrupção, não por rachadinha, não por desviar milhões de reais, mas por falar a verdade. E aí, eu pergunto, qual que vai ser a decisão da população brasileira? Ficar amedrontado de não ir para as ruas ou enfrentar um covarde? Ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade, quem teve voto foi essa casa. Ou seja, nas próximas semanas, eu confesso que a nossa intenção é realmente elevar o nível desse jogo. Não vou falar como, mas é elevar o nível desse jogo, porque é muito fácil. Nós, como jogadores, fazer o gol e quando o jogo acaba, vem o juiz sem um voto e fala que o jogo acabou e na verdade o outro time que ganhou. É muito fácil governar dessa forma, diluindo, extinguindo a oposição. Que o Brasil hoje entenda que o que a gente vai fazer agora vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país chamado Brasil. E aqui eu falo por mim, pelas crianças, pelos adolescentes, por muitos que saíram às ruas no Brasil para poder tirar uma também que fazia parte desse consórcio, que está com seu coração verde e amarelo e não desistiu desse Brasil, porque o Brasil não é deles, esse Brasil é nosso. Volta, Bolsonaro! É o mito! Pessoal, tudo bem? Só esclarecendo que tá tudo bem comigo. Deu um leve corte aqui no meu olho. Saiu sangue e tudo, mas porque no olho, qualquer coisa que você faça, sai muito sangue, né? Mas tá tudo bem. Não vi de fato o que aconteceu. Não sei se foi proposital, se foi sem querer. Só sei que na confusão ali, eu senti como se fosse um celular, né? Batendo aqui embaixo, aqui em mim. Mas enfim, só passando aí pra dizer que tá tudo bem, tá tranquilo. Estamos sem... Eu acho que esse cenário político de 2026 vai ficar pra história. E ele já está começando agora. Eu quero saber mesmo a sua opinião sobre esse assunto. Deixe o seu comentário logo aí abaixo, é muito importante. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Roberto Dias. Eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.